E eu tive a honra de ter sido secretário de Cultura do governador Arraes, a quem eu presto minhas homenagens aqui, fui amigo pessoal dele. Eu sou, como todos vocês sabem, a maioria sabe, eu sou um escritor, mas eu acho que, como cidadão, eu tenho também o dever de não me omitir no problema político, que é um problema importante, e eu então, faço parte do Partido Socialista Brasileiro, milito como escritor que sou. E vou dizer mais, se o nosso país já estivesse pronto, eu ficava só escrevendo, mas não está. E eu tenho minhas preocupações, como todos vocês, como todos nós, com o nosso país e o nosso povo. Acho que somos um grande país e um grande povo, e tenho tentado, eu fui escritor e professor a vida toda, como escritor e como professor, eu acho que um dos meus papéis é o de chamar a atenção do povo brasileiro para a importância de sua cultura. Votei 4 vezes no presidente Lula. Se ele tiver condições, eu votarei pela 5ª. Porque eu não quero que voltem ao poder as pessoas que entregaram grande parte da nossa economia, das nossas comunicações, entregaram as forças poderosas que nos vigiam e nos desafiam a cada instante. Aos companheiros e companheiras do PSB, ao presidente Eduardo Campos, que toma posse hoje, que a nossa responsabilidade é uma responsabilidade crescente diante da situação atual. Essa tentativa que a oposição conservadora faz de desmoralizar o governo, esse governo que faz e fez uma grande tentativa de buscar saídas, de enfrentar problemas gigantescos, uma herança que é mesmo perversa, uma herança que não foi simples, que não é fácil, mas que tem muito ainda por fazer e construir. Como disse muito bem aqui o grande Ariano Suassuna, ainda há muito por construir nesse país. Nós todos fazemos parte do grupo que acha que o Brasil não está pronto. E aquele grupo que acha que o Brasil pode ficar pronto. Pode completar a sua independência, pode completar a abolição, que não completou até hoje, e pode completar a república, que ainda não fizemos. Eu tenho plena certeza de que isso é possível e que nessa luta o PSB é um dos grandes líderes que esse país tem. Estamos enfrentando um momento difícil que coloca à prova a nossa capacidade de enfrentar politicamente, através da mobilização social, da mobilização da opinião pública, aqueles que querem derrotar o projeto da esquerda brasileira e o projeto do povo brasileiro. Temos a mais plena convicção de que neste momento em que preparamos o embate de 2006, temos que ter a tranquilidade, a sabedoria e a paciência para construir entre nós os espaços necessários às alianças políticas para manter acesa a chama da esperança e construir o caminho para derrotarmos novamente aqueles que privatizaram o Brasil, aqueles que desempregaram o Brasil e aqueles que desarranjaram as contas públicas desse país.
Companheiros, eu queria fazer uma referência a alguns caminhantes de ontem, caminhantes de hoje, que abriram as sendas pelas quais caminha o partido, pelas quais caminhou o partido até aqui, e principalmente as sendas, e sob o comando de Eduardo, nós vamos atravessar a partir de hoje. Quero me referir ao nosso primeiro presidente, ao grande companheiro, ao inesquecível companheiro Antônio Ays. Foi ele o primeiro presidente da reorganização. E como ariano, ele era escritor porque era político. E era político porque era fundamentalmente um humanista. E como humanista, haveria de ser como era um grande socialista. Os últimos anos de sua vida, ele os dedicou à construção do nosso partido e à defesa do socialismo. Eu quero destacar não o seu papel como organizador, mas fundamentalmente o seu papel político e ideológico no nosso partido. Os mais antigos, como eu, hão de se lembrar do nosso primeiro congresso, realizado aqui em Brasília em 86, quando a voz de Antônio Ays levantou para enfrentar aqueles que dentro do partido lutavam pelas teses sociais-democratas. Foi fundamental a atuação de Ays na defesa do socialismo, dos valores do socialismo, das teses do socialismo. A memória de Antônio Ays, a homenagem dos socialistas do PSB. Há outro companheiro cujo convívio ainda nos afaga, mas que não está aqui presente, e a quem eu atribuo o grande mérito de havermos chegado até aqui. A obra da nova executiva deita raízes e remonta a obra de Jamil Haddad. Não fora a sua formação socialista, não fora a sua dedicação, não fora, eu quase diria, a sua obsessão em transformar o nada em que nós éramos em 85, neste partido que hoje merece a presidência da República, a presença do presidente da República e de tantos ministros, não fora a dedicação de Jamil Haddad, não sei se nós estaríamos hoje ostentando os gáudios que estamos ostentando e divisando a esperança de construção de um grande partido como nós hoje nutrimos. Essas duas memórias, eu as refaço e as relembro para que todos saibam o peso que a nova administração, que a nova executiva, sob o comando de Eduardo, há de enfrentar. São pesos tais que, nada obstante
os méritos do novo presidente, nós precisaremos do apoio de todos os militantes, da cooperação de todos os companheiros. Companheiros, tudo pela unidade partidária, tudo pela unidade da esquerda, tudo pela unidade dos socialistas, tudo pelo sucesso da nova executiva. O nosso abraço aos novos membros da direção nacional e meu abraço afetuoso, particular, ao presidente Eduardo Campos. Muito obrigado. Assumo a direção do Partido Socialista, junto com outros companheiros, de um partido que tem uma larga história de luta na vida brasileira, sempre ao lado das boas causas e dos bons sonhos da nossa sociedade. Partido que se afirmou logo no pós-guerra a partir da esquerda democrática, pequeno, por horas até minúsculo, mas com ideias e valores e pessoas intelectuais dos mais respeitados na cena nacional. E assumo essa responsabilidade numa outra quadra, muitos anos depois, quase que 60 anos depois, num momento importante da vida do meu país e da vida da América Latina. No momento em que, depois de reveses dos nossos sonhos, do nosso pensamento, depois de nos vermos isolados diante quase de um pensamento único, a América Latina abre caminhos para construir um outro estágio da luta popular, e o Brasil tem um papel importante em animar, em ser referência, em ser exemplo, em balizar esses irmãos que, ao lado de outros povos no mundo, lutam pela multipolaridade, pela justiça, pelo equilíbrio, pela paz, pela justiça no mundo. É balizado nesse sentimento que o PSB vem da sua reconstrução com a redemocratização para cá, tentando contribuir com a unidade do povo e com a unidade do campo progressista no Brasil. E foi exatamente nessa caminhada que fomos alargando o nosso partido, deixando de ser só um partido de um pensamento e dos intelectuais para sermos também o partido do povo brasileiro, das periferias desse país, compreendendo a necessidade de compensar as desigualdades, mas lutando firmemente para superar o compensatório e construir aquilo que liberta a nossa nação e o nosso povo. Nessa medida, nós compreendemos que fortalecer os partidos é importante para a democracia, mas nossos partidos precisam sempre lembrar em olhar a sociedade e os movimentos, porque foram exatamente largos movimentos construídos por partidos progressistas que fizeram esse país avançar ao longo dos seus 500 anos de história. Nenhum partido isoladamente conseguiu marcar a história desse país que não seja ao lado de outros e ao lado dos 100 partidos, mas os que sonham para construir a nação, que nós construímos a independência, a república, redemocratizações, quando compreendemos a largueza cultural do nosso povo e a necessidade dele expressar essa largueza em amplas frentes que guardem a hegemonia de um pensamento que quer avanço, que quer futuro para a nossa gente. Hoje, folheando o livro, encontrei em Unamuno uma frase que representa para nós muito esse momento que todos nós atravessamos. E dizia a frase de Unamuno, que os homens vivem de razão, mas sobrevivem de sonhos. Nós sobrevivemos ao longo dessa jornada toda, que aqui falou há pouco Ariano Suassuna, porque nunca renunciamos ao sonho de querermos sempre mais e melhor, e exigimos de nós mesmos, com firmeza e com a necessidade que o nosso povo exige das nossas tarefas e das nossas consciências.
Um sonho que não é só da disputa dos mandatos, por mais importantes que eles sejam para o nosso partido. Um sonho que não é só atravessar a cláusula de barreira que haveremos de atravessar. Um sonho de firmar o nosso partido como uma grande opção da esquerda brasileira que haveremos de afirmar. Mas um sonho de, além do eleitoral e do político, compreender que não há razão em nada disso se essas conquistas e essas vitórias não se afirmam no cotidiano do nosso povo, das regiões mais distantes e mais pobres da onde vemos. Temos aqui que dizer, diante da presença do nosso presidente da República, que o nosso partido tem participado dessa construção e desse país, e mais recentemente participado do governo do presidente Lula. Na perspectiva, entendemos um governo em construção, onde o nosso papel é ajudá-lo a fazer o governo avançar e avançar mais, dentro dos limites do que encontrou e dos limites que são colocados pela conjuntura política, pela conjuntura econômica, pela conjuntura internacional. Reconhecemos, e sempre fizemos isso, o avanço em muitas áreas que conquistamos, com a ajuda inclusive do PSB, da nossa militância, dos nossos exemplos, na área da educação, na área da saúde, da ciência e tecnologia, da geração de emprego, de uma política externa soberana e correta, equilibrada, que ajudou muito outros povos e outros países. E essa nossa posição de lealdade, de correção, tem sido afirmada a cada momento, sem que tenhamos perdido a nossa identidade, sem deixarmos de compreender quais são os nossos sonhos, para onde queremos ir mais, mas entendendo, como disse há pouco a Ariane, jamais faremos o jogo daqueles que não amam esse país como nós amamos. Jamais faremos o jogo daqueles que não têm os compromissos com o povo que nós temos. Jamais faremos da nossa atuação política, por mais que ela possa render boas vontades que nunca tivemos, jamais faremos da nossa atuação política instrumento da divisão do campo popular e democrático e de esquerda desse país. Pelo contrário, queremos ser a linha que haverá de construir política e, quem sabe, um dia eleitoralmente, esse amplo arco de força que deseja um país afirmado. Por isso aprovamos dentro do nosso Congresso que o nosso diálogo e a nossa conversa no nosso campo não se cinge, nem se resume àqueles que hoje apoiam o governo do presidente Lula. Até porque entendemos que o próprio governo Lula deseja e quer o diálogo com esses, ampliando com aqueles que hoje não estão no nosso conjunto, mas estão na nossa luta histórica da construção de um Brasil mais justo e mais soberano. Essa posição nunca será uma posição de subserviência. Não aprendemos a subserviência na escola política da militância do nosso partido. Não aprendemos da onde eu venho, do enredento estado de Pernambuco, de lutas libertárias que jamais aplaudiu aqueles que baixam a cabeça, que sempre reconheceu a luta de tantos, a luta de Guararapes, a luta de Frei Caneca, a luta do guerreiro Miguel Arraes, que não nos ensinou a dividir, nos ensinou a sermos respeitosos, leais, corretos, mas jamais aquele companheiro e aquele amigo leal que não diz as coisas que está sentindo, que está pensando no local certo, na hora certa, para que isso seja entendido como uma palavra companheira, amiga, sincera, do tamanho que é a história do nosso partido. Devo dizer aos nossos companheiros que chego a essa posição de muita responsabilidade, mais uma que a vida nos dá, que o meu partido,
que o povo de Pernambuco constrói e assumo essa tarefa, não uma cadeira, não um posto já ocupado por homens que têm uma história, uma experiência e uma vida que orgulha todos nós do Partido Socialista Brasileiro. Mas eu quero assumir a presidência nacional do PSB para ser o militante número 1 do crescimento do meu partido, para ser o militante que vai percorrer o país, que vai construir as unidades nos estados, que vai alargar os caminhos e as conquistas do nosso partido, que vai chegar diante da militância depois das eleições de 2006 e dizer que nós conquistamos todos os obstáculos que foram colocados para que nessa cena do país não tivesse um partido com as nossas características e com os nossos compromissos. Por fim, eu queria falar um pouco com alguém que a sua ausência dói muito em todos nós. Dizer a doutor Arraes que a gente está aqui diante da saudade, do vazio, da falta que ele nos faz num tempo difícil, desafiador. Mas nós estamos aqui olhando para o futuro, como ele sempre olhou, com muita energia, com muita vontade de construir a unidade permanente do nosso partido e com a mesma disposição que ele sempre teve ao longo da sua vida de ser leal às causas do povo, de afirmar o pensamento da construção dessa nação, os interesses dos mais sofridos, de podermos dizer nessa hora que aqui chegamos, e Amaral já falou isso, e eu queria repetir, aqui chegamos, presidente, porque tivemos um presidente que dedicou a sua vida, a sua existência à luta popular brasileira, que dedicou seus últimos 13 anos à construção de um partido que todos nós vamos transformar num grande partido, porque a presidência exercida por Dr. Arraes nos deu as condições políticas de nos tornarmos um partido maduro, firme, que tem um pensamento, que vai à luta, que vai disputar a opinião pública desse país e que vai afirmar que nós também somos aprendizes do guerreiro que foi Miguel Arraes. Queremos escrever juntos essa história numa etapa desafiadora da vida brasileira. Nós acreditamos, presidente, no Brasil, no futuro e no nosso povo. Muito obrigado. Queridos companheiros e companheiras do PSB, queridos e companheiras, eu vou dizer da família Arraes porque a esposa do Eduardo senta ali e fica fiscalizando cada gesto dele. Eu vou me conter aqui nos elogios da dinastia Arraes. Bem, meus companheiros, vocês sabem que falar como presidente da República é diferente de falar como presidente do PT, militante político, porque as palavras são carregadas de maior responsabilidade e de maior atenção. Eu nunca tinha vindo num encontro do PSB, porque, na verdade, eu fui em alguns encontros. Eu fui num encontro em que o PSB decidiu me apoiar em 1989. Depois eu não pude ir no outro encontro porque o PSB tinha candidatura própria. E depois eu fui convidado e cá estou participando desse encontro. E não poderia deixar de ser diferente.
Embora eu não conheça todas as pessoas do PSB, a verdade é que ao longo da minha história política, não apenas enquanto petista ou enquanto presidente da República, mas enquanto militante político, não foram poucos os momentos, não são poucos os anos e não são poucos os lugares do país que nós já nos encontramos em algum momento fazendo alguma coisa junto. Portanto, é uma relação muito forte, a minha pessoal com o PSB, como a do PT, embora tenha divergente em outros lugares, com os companheiros do PCdoB. Portanto, eu aqui estou como se estivesse na minha casa, como se estivesse numa reunião de irmãos e companheiros. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é que a minha relação com o PSB, eu vi aqui o Roberto Amaral falando do Antônio Vaz. Ele era para ser meu candidato a vice em 1989. Depois foi o companheiro de Sol. Eu lembro do comportamento do Dr. Arraes. Eu lembro que a primeira vez que eu fui conversar para pedir apoio ao Dr. Arraes, ele me dizia o seguinte: a gente começa com muita justificativa, às vezes a gente pensa que as pessoas não estão compreendendo e começa com um monte de lero. O Arraes falou para mim: ô Lula, não precisa gastar argumento comigo. Eu sei do lado que eu estou, sei o que eu vou fazer, fique tranquilo, vamos fazer uma agenda e começar essa campanha que é o que a gente precisa fazer. E sempre foi assim a minha relação com ele. O Eduardo Campos sabe, os companheiros sabem, de muita lealdade, muito companheirismo. Ele fazia questão de que eu não tratasse ele de senhor. Eu, da mesma forma, nunca admiti que, quando presidente, ele me tratasse com deferência, de excelência ou coisa. Companheiro é companheiro para toda a vida, não precisa mudar em função do cargo que você está sobrevivendo. Meus parabéns à nova direção do PSB e que tudo possa transcorrer, sabe, dentro do desejo do partido. Para mim é uma satisfação, uma honra participar desse evento de transmissão de cargo do presidente Roberto Amaral para o presidente Eduardo Campos. Sai uma executiva, entra outra, mas o espírito do Partido Socialista Brasileiro é mantido. Trabalhei com o Eduardo Campos no governo de Pernambuco, ele foi secretário da Fazenda, enquanto eu era secretário de Ciência e Tecnologia do governo de Miguel Arraes. Ambos aprendemos muito com o Dr. Arraes. Eduardo, naturalmente, tem esse espírito combativo, essa facilidade de comunicação e aprendeu muito com o Dr. Arraes e vai fazer com que o Partido Socialista Brasileiro continue crescendo, mas como ele disse na fala dele, respeitando a diversidade, procurando sempre buscar a unidade das forças de esquerda, porque o Brasil, no momento que uma política de força de esquerda é implementada, contraria muitos interesses de grupos conservadores brasileiros, interesses internacionais, e Eduardo Campos, com toda a experiência dele, apesar de ser ainda jovem, certamente vai conduzir o Partido Socialista Brasileiro para um futuro importante, que por sua vez vai contribuir muito para o avanço da esquerda no Brasil, da democracia, que tem como objetivo principal o desenvolvimento do país, mas um desenvolvimento com maior justiça social, dando oportunidade aos mais pobres. O Dr. Arraes sempre falava na oportunidade aos mais pobres, e para isso, então, é preciso ter uma pessoa com a capacidade de liderança, de articulação do deputado Eduardo Campos. Essa é uma noite importante para o nosso partido, e como eu disse no começo, estou muito satisfeito de poder participar desse ato.
eu desejo votos de pleno êxito ao Eduardo Campos, companheiro de longas datas, de muitas jornadas. Ele foi muito importante na minha eleição como prefeito de Manaus. Ele foi a Manaus, andou nas ruas, pegou na mão do povo, fez discurso, pôde ter a oportunidade de contribuir para que nós vencêssemos as eleições. E depois, continuou contribuindo para que eu possa administrar a cidade mais importante da Amazônia. Isso vem desde lá de trás, desde muito tempo. O seu avô, Miguel Arraes, foi inteiramente solidário comigo em todos os momentos da nossa luta política. E eu tenho muito orgulho de ver hoje o Eduardo Campos, pelos seus méritos, à frente do Partido Socialista Brasileiro, liderando este partido na certeza de que, juntos, nós vamos construir um país melhor. A posse da nova direção nacional do PSB, a posse do presidente Eduardo Campos, demonstrou efetivamente a representatividade e a força que o nosso partido tem hoje na sociedade brasileira. A presença do presidente, de ministros, de partidos aliados, a presença de lideranças da sociedade, o tamanho do ato político que nós tivemos efetivamente um retrato do nosso partido hoje no Brasil. Isso foi construído por muito tempo sob a liderança do nosso eterno presidente Miguel Arraes, que mostrou o caminho para nós e que agora nós estamos trilhando esse caminho, que foi muito dele construído e pavimentado pelo nosso companheiro e comandante Miguel Arraes. Eduardo Campos assume o partido com uma função tática de fazer com que nós possamos ultrapassar a cláusula de barreira na eleição de 2006, que nós possamos ter um bom resultado eleitoral, e assume também com uma função estratégica, política, de conduzir o pensamento de esquerda nesse país e demonstrar efetivamente que o pensamento de esquerda é um pensamento alternativo para a sociedade brasileira, é um pensamento que pode orientar efetivamente políticas públicas para a nossa sociedade. A crise que nós vivemos é mais um obstáculo que vai fazer com que todos nós, junto com o presidente Eduardo Campos, possamos estar ultrapassando-a para que a gente construa o nosso projeto, o projeto de uma sociedade com oportunidades iguais para todos. O PSB sempre esteve ao lado das lutas democráticas e populares. E hoje não é diferente. O nosso compromisso e o nosso desafio é unificar todo o campo democrático e popular em torno de um projeto político nacional e de um projeto popular. O nosso presidente Miguel Arraes dizia que o grande desafio era unir o povo. Quando conseguimos unificar o povo, nós conseguimos também unificar os partidos. E precisamos unir o povo para fazer as grandes transformações que este país precisa fazer, no sentido de ser mais justo, mais igual e mais solidário. Esse dia de hoje em que Eduardo Campos toma posse como presidente do partido é um marco muito importante para a história do partido. Não apenas sob o aspecto político, mas também emocional, muito forte para nós, porque este ano nós tivemos a perda do nosso grande orientador político, aquele que estruturou as bases do partido para que o PSB se transformasse num partido de massa, num partido que pudesse aglutinar e liderar as grandes lutas do povo brasileiro por uma sociedade justa e soberana. Nós fomos capazes, apesar das dificuldades com a perda inesperada de Dr. Arraes, de manter o partido unido, eleger uma executiva que represente a média do pensamento nacional e eleger Eduardo Campos por unanimidade. Esse ato de hoje é muito representativo, muito significativo pelo peso político da representação que esteve hoje e pelo fato de apontar para o futuro. Um presidente jovem, competente, que tem uma posição ideológica conhecida,
de lealdade política à história do partido de Arraes e que certamente vai saber conduzir bem os destinos do PSB. A posse da nova executiva nacional do PSB se dá num momento crucial para o partido. Crucial e desafiador ao mesmo tempo. O deputado Eduardo Campos tem um desafio extraordinário, que é suceder uma figura da história política do Brasil, que foi Miguel Arraes de Alencar. E, ao mesmo tempo, suceder no momento em que o partido precisa superar a cláusula de barreira nas próximas eleições e precisa, mais do que tudo, mais do que isso, também construir um projeto nacional para o Brasil e demonstrar para a sociedade brasileira a necessidade dela manter no quadro político nacional um partido socialista, um partido verdadeiramente socialista que pregue mudanças estruturais na sociedade brasileira. Nesse momento de crise ética no Brasil, o nosso Partido Socialista Brasileiro está de cabeça erguida, de cara limpa e de peito aberto, crescendo, sendo percebido pela população do nosso país, pelos trabalhadores brasileiros. A nova direção do PSB, sob o comando de Eduardo Campos, e da qual eu tenho a honra de ser um dos vice-presidentes nacionais, tem um grande desafio: consolidar o partido como uma enorme alternativa de esquerda para esse país, mantendo acesa a luz da esperança, a defesa da soberania do país, da justiça social e da igualdade para o povo brasileiro. Não é pouca luta que nós ainda temos que fazer. Esta posse que trouxe a este plenário centenas de lideranças políticas do nosso partido e de outros, demonstra a grandeza, a grandiosidade e a força do Partido Socialista Brasileiro. Iniciamos hoje, com a posse da nova executiva, a terceira fase da construção partidária. Esta terceira fase eu chamo de consolidação, ultrapassando a cláusula de barreira. Este é o esforço para o qual nós convocamos todos os militantes e que será liderado pela nova executiva. A consolidação eleitoral do partido, mas a partir da consolidação política, da defesa dos seus princípios, do nosso programa e do nosso manifesto. Crescer para mudar e jamais mudar para poder crescer. A presença hoje neste ato do presidente da República, do vice-presidente da República e de tantos companheiros ministros significa e exemplifica a força política que já o nosso partido representa. Significa também a nossa responsabilidade na condução do partido e na nossa presença nas decisões políticas cruciais do nosso país. Em 2006, não se discutirá a reeleição do presidente Lula. Estaremos discutindo se a esquerda foi ou não capaz de conservar o poder e se vamos permitir o retorno da direita e dos conservadores. Nós precisamos ir para as ruas, para o debate e resgatar a esperança de reconstrução do país, a esperança na mudança e a certeza da utopia socialista.